Com os terremotos subsequentes, as coisas no edifício começaram a dar errado e algumas partes já estavam se soltando. Mas Agem ainda está impossibilitado de sair, pois a besta ilusória ainda não havia se dissipado. E vendo que as coisas não estavam boas para seu lado, ele tentou pedir ajuda das pessoas na cabine de observação, mas não obteve nenhuma resposta. Isso levou ele a pensar que tal situação não pode ser um simples acidente, e com certeza um dos magos ali deve ser um Jin. Ele descarta a hipótese de que seja a maga-chefe, pois não houve nenhuma notificação de mudança em sua configuração. E parando para pensar, desde que chegou ele não detectou nenhuma mudança no local do exame. Mas pensando direito, Agem deduz que possa ser aquilo, mas antes de sabermos o que é, somos levados a outra parte do prédio, onde a pessoa que vimos antes está parada na frente de Raquel, e o encapuzado diz que já faz um tempo que não se veem, e chama Raquel pelo seu nome. E vemos que a conclusão de Agem para esse incidente é que é totalmente possível, pois existem muitos extras que não apareceram na história, como o Kim Shundong, e essa é uma história que Agem, o criador da novel, não conhece. E com isso Raquel reconhece a pessoa à sua frente como Sir Lancaster. Ela se pergunta se esse na sua frente é Sir Alex Lancaster, e ela pergunta onde ele esteve após o incidente em Londres alguns anos atrás. Meio assustada, ela pergunta o que há com essa aparência, mas Raquel tira suas conclusões rapidamente ao ver os olhos vermelhos de Alex, pois ele vendeu sua alma. Raquel se exalta e pergunta como o ex-comandante da divisão da família imperial pode fazer isso, mas Alex a corrige, dizendo que há um engano no que ela diz, pois ele não vendeu sua alma, e pelo contrário, ele afirma que sua alma foi traída e abandonada após dedicar sua vida pelo país, e recebeu abrigo pelo seu novo soberano. Mas vendo que palavras serão inúteis nesse caso, Raquel diz que irá prendê-lo aqui. Ela então parte para cima dele com sua espada na tentativa de atingi-lo, mas em seguida uma cara de espanto pode ser vista em Raquel, e vemos que isso se dava ao ataque não ter tido contato algum com Alex, como se ele fosse um fantasma. E Alex explica que seu corpo verdadeiro não está aqui no momento, mas sim em outro lugar, e ele só mostrou sua face agora por puro entretenimento. Ele fala que com o exterior estando tão transtornado, eles não têm tempo para prestar atenção nesse lugar, e com o ataque do Imugi, o local de testes está em um caos absoluto, e ninguém virá para ajudá-la. Ele comenta que esse lugar é bem diferente da Inglaterra, onde inúmeras mortes, não importando quantas, são simplesmente ignoradas, e apenas a família imperial é considerada a prioridade máxima de proteção. Mas ouvindo aquilo Raquel fica em silêncio, sem entender do que ele está falando, mas Alex nesse momento se recorda de seu passado, onde seus aliados foram mortos, e ele tinha uma garota morta em seus braços, e ele chama a Inglaterra de maldito lugar pútrido. Os terremotos continuam acontecendo por causa da aparição do Imugi, e Alex diz que queria falar mais, mas parece que não tem mais tanto tempo. E sem muitas cerimônias, ele diz adeus à princesa Raquel. E enquanto a figura de Lancaster desaparece em meio a uma névoa sombria, ela chama por ele repetidamente, e após ele sumir por completo em meio à névoa negra, outra pessoa aparece, com uma aparência estranha, com um capuz e faixas que cobriam seus olhos, e em suas mãos ele carregava duas grandes lâminas negras. A pessoa enfaixada começa a desaparecer no ar, mas Raquel percebe algo rapidamente, e no momento seguinte um forte golpe a acerta diretamente, e ela imediatamente percebe que esse golpe com certeza não é normal. O assassino enfaixado continua atacando incansavelmente durante um bom tempo, mas mesmo com seu excelente talento para esgrima, ela não foi capaz de desviar todos os ataques, e ela percebe que uma luta direta seria sem esperanças. Então ela vai ter que buscar uma abertura. Mas parece que agora suas poucas chances se tornaram zero, pois o assassino enfaixado a desarma com um único golpe. E com esse último movimento, ele estava frente a ela, preparando para dar o último golpe. Mas Raquel não tinha desistido ainda, pois uma certa linha sai de seu pulso, e se conecta à sua espada que tinha sido jogada para longe. Mas assim que o assassino enfaixado parte para dar o golpe final, a espada vem voando em sua direção enquanto brilha com uma luz dourada. Mas algo inusitado acontece, e a parede que estava atrás do assassino enfaixado começa a desmoronar. O que chama a atenção tanto dele quanto de Raquel por causa do desmoronamento repentino. Mas da rachadura surge a silhueta de alguém que parece ter vindo para intervir na briga, e sem perder tempo,
O assassino enfaixado parte para eliminar o novo alvo que poderia lhe gerar problemas. Mas daquele fumaceiro surge nosso herói, Agin, que está com sua Desert Eagle, só que em uma nova transformação, a escopeta, e o assassino enfaixado é usado como um disco de barro para treinamentos, e Agin o transforma em purê com um único disparo. E Agin estava bem tranquilo parado à frente de Raquel logo após ter feito o cara evaporar em um tiro. Ele estava surpreso por ganhar com um único tiro, mas já deveria ser esperado de um disparo que custa 250 ph. Raquel encarava as costas de Agin enquanto ele estava brincando com sua arma, e ela se lembrava dele como sendo o cara da sua classe. Mas enquanto ela estava distraída com a visão à sua frente, Agin apareceu em sua frente estendendo a mão enquanto perguntava se ela estava bem. Mas acho que só de olhar já dá pra ver que a coitadinha não tá nada bem, e Agin diz que tem algumas bandagens consigo. Agin começa a tratar os ferimentos de Raquel enquanto ela permanece bem quieta, e ele comenta que se tivesse se atrasado um pouco mais ela talvez não conseguisse mais segurar uma espada normalmente. Mas Agin percebe algo enquanto ajudava Raquel, e por um tempo ele encarou o pano em suas mãos, até que finalmente ele cai na real que ele acabou de conseguir acidentalmente o sangue de um rancor da Kubo. Raquel chama sua atenção novamente ao dizer obrigada, e Agin rapidamente esconde o lenço enquanto diz que não foi nada. Após um tempo, os magos retornam para verificar os alunos que faltavam, e perguntam se eles estão bem. E enquanto eles se ajeitavam para sair, os magos dizem que vão descer para resgatá-los. Mas não é apenas Raquel e Agin, pois há outros 2 cadetes na arena ao lado que estão gravemente feridos, e com um semblante sombrio em seu rosto, a maga-chefe se pergunta quem faria uma coisa dessas. Momento depois voltamos à praia onde o Imugi tinha aparecido anteriormente, e John Wilk estava sentado na areia tranquilamente quando sua parceira repentinamente aparece o chamando. Ela fala que ouviu sobre a aparição de um Imugi, mas John Wilk diz que ela chegou tarde pois a criatura já foi expulsa. Mas isso não faz sentido para ela, e pergunta se foi ele, mas John Wilk fala que não foi ele, mas sim um intruso. Ele fala que não sabem quem o provocou, mas o Imugi estava furioso, mas estranhamente o intruso botou ele para correr com força bruta, e ele fala que o grandalhão era insanamente forte. Ela pergunta se ele acha que ela vai acreditar nisso, mas John Wilk diz que nem mesmo ele está acreditando, mas ele sabe quem pode ser um suspeito naquele assassinato do policial, e fala para ela checar e fazer uma busca, e ele comenta que um intruso misterioso e um monstro de alto nível fez desse exame que foi uma verdadeira bagunça, e dessa vez a Kubo com certeza não conseguirá evitar a responsabilidade. Resumindo o ocorrido, o incidente de monstros da Kubo se tornou um problema mundial, e com isso os exames acabaram sendo adiados, devido aos funcionários principais da Kubo serem lançados em relações públicas e restauração, e com isso, uma após a outra, as aulas foram canceladas, dando aos cadetes uma pausa nunca antes vista de 10 dias, o que deixa os cadetes muito felizes. Mas o instrutor pergunta como eles podem estar tão alegres quando tem tanta gente hospitalizada, e manda que todos eles voltem para seus dormitórios. Enquanto a galera continuava a comemorar suas férias repentinas, Agin se distrai com um som de notificação que vem de sua mochila, e era a mensagem tardia da mudança de configuração, e chama o coautor de maldito. Na mensagem falava que Alex Lancaster, um personagem obcecado com o acidente que matou sua família, graças à mudança sua raiva foi intensificada, havendo uma chance maior dele atacar Raquel se tiver um momento oportuno, mesmo que suas forças não estejam prontas, e seu poder foi ajustado, tornando seu potencial maior, indo de 7,5 para 8,5. Agin pergunta se por Lancaster isso se refere a um dos personagens britânicos que ele escreveu, e ele se lembra que o objetivo desse personagem é derrubar o Reino Unido, mas o problema agora é que um vilão perigoso apareceu antes do que o normal, e ele pensa que se soubesse que estaria nessa situação ele teria escrito mais personagens bonzinhos. Ele fica pensando que não foram só coisas ruins que aconteceram, pois ele conseguiu o sangue da Raquel, mas alguém que estava passando atrás dele esbarra com força contra sua cabeça, e a Seranayun, que o olhava com uma cara de poucos amigos. E como uma verdadeira delinquente ela faz uma cara estranha enquanto pergunta o que Agin estava olhando, mas Agin se lembra das mensagens que mandou há alguns dias, e com isso ele controla sua raiva, ficando calado. O líder de classe pergunta se eles estão brigando novamente, e Sulio responde que sim, e que eles parecem mais próximos de alguma maneira, e o líder de classe pergunta se tem algo de errado com os olhos dele.
Quando Naeun chegava em seu dormitório, ela chama Ajin de idiota covarde, pois a irritou mesmo sem conseguir fazer nada, e enquanto ela se trocava, uma notificação chega repentinamente, e eram os relatórios de seu exame anterior que havia acabado de sair. Ela se senta em sua cama, se perguntando quais foram os comentários, e ela percebe que uma das primeiras é de Sulio. Na avaliação, Sulio diz que foi uma vitória com convicção. Ela parecia ter muitas preocupações, ambos fatores internos e externos, que pareciam ter desgastado sua autoconfiança. Entretanto, Shai Naeun é uma arqueira nata e uma cadete super talentosa, e o inabalável tiro que ela mostrou contra o Qian Lima foi a junção perfeita de um excruciante trabalho duro e talento brilhante. Ele também fala que alguém disse que ela não tinha talento, mas isso está longe de ser verdade. O que falta em Naeun é confiança em si mesma, e se ela conseguir seguir em frente com confiança como fez hoje, ele tem certeza que Naeun será capaz de se tornar a maior heroína. Depois de ler tal avaliação exageradamente afetuosa, ela fica constrangida e solta algumas lágrimas, e muda um pouco seu pensamento ao dizer que não importa o que as pessoas digam, o arco é seu estilo. Ela então vê o próximo comentário e percebe que é anônimo, mas mesmo que não tenha colocado o nome ele ainda escreveu bastante coisa. Convencida por causa dos elogios de Sulio, ela vai toda alegre para ver o comentário anônimo, e por um tempo ela o lê, enquanto mantém um ar meio confuso, mas à medida que lê, sua figura começa a mudar e ela começa a ficar com raiva, até estar completamente vermelha de ódio e com as veias à flor da pele, e ela começa a gritar histericamente, assustando Azuki que estava passando no corredor, e gritando alto ela fala para aquele maldito esperar só, e por essa reação já sabemos quem mandou-a. Mensagem. Voltando ao quarto de Ajin, podemos ver que a semente de Evangel está lentamente absorvendo o sangue, e Ajin percebe que a semente está sendo bem eficiente nessa parte. Ele se lembra de quando obteve a semente de Evangel no Monte Gari, e de que se ela for alimentada com sangue humano, a bruxa Evangel nascerá. E já que o sangue é de uma pessoa honesta como a Raquel, ele não precisa se preocupar em dar vida a um vilão. Acariciando gentilmente a semente, ele pede que ela cresça logo para ajudá-lo. Mas momentos após isso, uma súbita sensação atinge Ajin, e assustado, ele olhava para seu braço, não acreditando que seu segundo estigma está despertando logo agora. E pelo decorrer daquela noite, os gritos de dor de Ajin podiam ser ouvidos por todos os cantos do dormitório masculino. Um dia lindo e maravilhoso amanhece novamente, enquanto nossos heróis ainda estão de férias. Mas parece que pela noite anterior, alguém não estava muito feliz nesse dia, pois seu braço ainda latejava de dor. O senhor pergunta se Ajin estava bem, mas o mesmo afirma que só está um pouco cansado. Mas Ajin muda o assunto ao perguntar como estão indo os negócios. O senhor diz que a SUV ajuda bastante nas operações, e agora os clientes aumentam, transmitindo mais segurança do que quando ele ia aos campos a pé. E chorando de emoção, ele fala que isso é graças a Ajin. Mas ao ver isso, Ajin deseja mudar o tópico da conversa. E depois de olhar para fora, ele pergunta ao senhor por que há tantas pessoas reunidas na entrada, e a galera reunida na frente do portão já é um pouco conhecida, pois eles são a essência do estreito. Depois de uma rápida olhada, Ajin percebe Yeon-ah, e percebe que ela provavelmente está aqui para fazer um reconhecimento de campo com os membros da guilda. Mas o que Ajin não contava é que Yeon-ah o reconheceria no meio disso tudo. Ela chega perto do carro e pergunta o que ele veio fazer aqui, mas Ajin fala que apenas veio para conseguir dinheiro. Ela pergunta se ele vai sozinho, mas Ajin aponta o Sr. Park Soo que é seu agente e está indo com ele. Mas Soo está surpreso que Ajin conheça alguém da essência do estreito. Yeon-ah, depois dessa resposta, diz que entendeu, e fica um pouco pensativa. Mas Ajin se lembra que na novel, Park Soo e Yeon-ah eram uma dupla engraçada. Ele se lembra que na história original, era para o Park Soo ter se tornado o agente de Sulio, e quando Yeon-ah descobre que Sulio fechou um contrato com Soo, ela investe uma quantia insana na SH, e os resultados são tão incrivelmente bem-sucedidos que Soo e Yeon-ah se deram muito bem. Mas isso foi na história original, agora isso na verdade é um problema, pois Ajin não sabe se Yeon-ah vai investir na SH se Sulio não estiver nela, e pensa que no pior dos casos ele pode ter mudado o futuro de Soo. Yeon-ah diz que entendeu, e logo entra dentro do carro, e fala para Ajin que se ele está aqui para caçar, então ela irá acompanhá-la no caminho, e pergunta se está tudo bem para ele.
Mas Ajin está congelado com tal ação repentina. Durante o caminho montanhoso, o clima estava meio estranho enquanto pelo terreno acidentado o carro tremia bastante. Ajin se pergunta o que ela estaria pensando, mas Yeon a quebra o gelo e pede licença para falar algo. Ela então pergunta se Ajin já pensou no seu futuro, e confuso ele se pergunta o que ela quer dizer com isso do nada, e enquanto suspira ela pergunta o que ele vai fazer após a graduação na academia. Mas Ajin fala que isso está longe demais para se pensar agora pois está muito cedo. Ela pergunta o que ele quer dizer com muito cedo, e fala que os exames semestrais já acabaram e quando eles estiverem no terceiro ano eles nem mesmo estarão muito na cubo graças às práticas de campo, e Ajin percebe que isso é verdade, pois no terceiro ano eles estarão muito ocupados como heróis estagiários. Yeon então não perde tempo e diz que se ele não tiver planos pode se juntar à essência do estreito. Ela comenta que atualmente eles estão constantemente no segundo lugar devido à graça sagrada do Criador, mas ela fala que assim que se tornar mestre da essência do estreito, ela fará a guilda se tornar número 1 do país, e propõe que irá conceder muito suporte a ele, como itens de alto nível e até mesmo agentes famosos, uma proposta que incomodou um pouco o Sr. Sou, mas ela pergunta a Ajin se isso não é uma oferta tentadora para alguém que ainda é apenas um cadete. Mas Ajin joga a carta de que é ilegal recrutar antes da formatura, e a multa é de $500.000, mas Yeon a fala que não liga pois pode pagar por isso facilmente. Mas ela diz para Ajin pensar nisso por hora, e por uma coincidência ou não uma parada repentina aconteceu e ela dá de cara com o banco da frente, ela então, irritada, pergunta o porquê dele ter freado de repente. Mas frente a um penhasco como uma bela vista Soul diz que eles chegaram ao ponto de monstros. Yeon a pergunta do que ele está falando, e como um agente normal saberia sobre um ponto de monstros, mas Soul responde que no final de abril é quando os monstros no fundo do campo começam a ficar mais agitados, e como existem muitos monstros que foram expulsos para a área externa a muitos outros lugares como esse, mas os outros são mais famosos, e consequentemente estão sempre lotados, mas esse lugar também é perfeito para Ajin que é um atirador. Ele então fala que essa é toda a informação que ele confirmou de antemão, então pode confiar, e convencido, Ajin fala que seu agente é muito talentoso. Ajin então diz que está de saída para caçar, e Soul pede que ele tenha cuidado. Ele então se vira para perguntar o que a senhorita Yeon faria, mas ela diz que seus membros de equipe chegarão em breve, e bate a porta do carro, deixando Soul um pouco assustado, mas logo em seguida ele escuta uma batida leve na janela do carro. E Yeon a pergunta se ele pode fornecer seu cartão de visitas. Voltamos à academia 10 dias após o incidente nos exames semestrais. As aulas suspensas foram retomadas e os cadetes retornaram a cubo. Em um grande quadro estavam expostas as notas de todos os alunos durante o exame escrito. Enquanto andava pelos corredores, Ajin se vangloriava de ter ficado em primeiro lugar no exame escrito, mas parece que Raquel, por outro lado, estava meio abatida por estar em segundo novamente. Ajin percebeu que após a surra que deu em Orak no exame prático, os lacaios que o bulinavam ficaram quietos, e Ajin estava desfrutando de seu primeiro momento de paz verdadeira desde que chegou a Kubo. Mas parece que essa paz está destinada a não durar por muito tempo, pois uma mão quase acerta sua cabeça com força. Era nossa Ruivinha, que estava incrivelmente furiosa perguntando se foi ele que escreveu essas merdas, e com a cena que se desenvolvia as pessoas em volta se perguntavam se uma briga estava para começar. Naeun olha para Ajin com um olhar ameaçador e diz para ele não negar, pois esse era arrogante na escrita só pode ser dele. Mas todo inocente, Ajin fala que escreveu isso para ajudá-la, mas irritada Naeun pergunta quem foi que pediu isso, e ela pergunta o que é isso dela não ter nenhum senso como atirador, e pergunta quem ele é para criticá-la. Ela pergunta se ele está se achando só porque é bom nos estudos, e pergunta se ele quer apostar, e fala que vai mostrar para ele o quão difícil é usar um arco. Mas contrariando o que ela achava, Ajin aceita a aposta sem muitas cerimônias. Mas Ajin impõe a condição de que se ela perder terá que desistir do arco, mas esse ar convencido de Ajin só deixa Naeun ainda mais irritada, chamando ele de maldito. Ajin então fala que como vai usar um arco em vez da pistola, ele quer um tempo para um treino especializado, mas Naeun não liga e fala que isso não vai ajudá-lo em nada, e manda ele ir em frente. Enquanto ela ia embora Ajin pensava que sua maestria do talento mestre atirador de elite está no 7º grau,
e se ele aumentar para o 6º grau nesse meio tempo, a aposta estará certamente a seu favor, mas ele pensa que Naeun está negando a realidade. Ela está erroneamente pensando que pode ser tão talentosa com o arco quanto é com a espada, mas a verdade é que elogios e incentivos não podem resolver tudo, pois ela precisa se tornar forte. Mudando de ambiente, estamos no auditório 303, e alguém dá as boas-vindas aos cadentes, e esse é o presidente do clube de viagens, An Yun, e ele fala que está feliz em vê-los novamente após aquele exame turbulento. Ajin pensava que no momento o clube acadêmico e o clube de caça estão suspensos devido à atividade de Jeans, mas ainda assim os incidentes da Kubo seguem um rumo semelhante ao da novel original, então só falta mais uma coisa acontecer. Yan Yun diz que o destino de seu clube dessa vez será a França. Mas Ajin já sabia, pois o próximo episódio é o assassinato do magnata em Paris. Esse episódio começa com uma ameaça de morte por parte do grupo de assassinos, e o destinatário dessa ameaça foi o magnata francês Betel. Betel é um homem de caráter gentil, vivendo uma vida modesta nos arredores de Paris, mas isso tudo não passa de uma mentira descarada. Na verdade, seu nome verdadeiro é Berre, um vigarista nato, a escória dentro da escória que acumulou sua riqueza enganando inúmeras pessoas. Ele conseguiu escapar de ser pego com todos os tipos de truques até agora, mas o passo da escuridão que o visava dessa vez era coisa séria, e por ser um homem procurado ele não podia pedir ajuda à polícia, e não havia tempo suficiente para encontrar guardas poderosos para protegê-lo, e com isso Betel tremia de medo, mas mesmo nos seus piores momentos, todos podem encontrar uma luz no fim do túnel. Em um certo dia, Betel inventou um plano genial após conhecer um cadete da Kubo que estava de férias em Paris. Ele ouviu An conversar com outro homem que o estava elogiando por ter se tornado presidente do clube de viagens da Kubo. E An diz que estão pensando em escolher Paris como seu próximo destino, mas estão tendo dificuldade em encontrar um bom alojamento para os cadetes. Mas neste momento Betel se intromete, e pergunta por que eles não ficam em sua mansão. E foi essa a ideia genial. Ele planeja usar os cadetes como guardas de sua mansão, mas enquanto ele estava pensando no próximo cenário da história, uma mensagem chega em seu laptop, e nela uma pessoa solicita ajuda de Ajin como vendedor de informações do Banquete Violeta, e olhando para aquilo Ajin estava surpreso pelo seu primeiro trabalho ter aparecido. O cliente em questão pede para Ajin ajudar a encontrar uma pessoa responsável por dar um golpe na família dele, e manda algumas informações para ajudar na busca pelo vigarista, mas ao ver os dados fornecidos, Ajin tem uma surpresa pois parece conhecer a pessoa procurado. Mudando de lugar podemos ver que várias pessoas estavam reunidas próximos ao que parecia ser o vídeo do exame semestral feito por Ajin. Um homem de cabelos longos comenta que ficou arrepiado com a luta, e pergunta se esse é o poder da antimagia. Outra mulher de cabelos curtos diz que os cadetes da Kubo desta vez são de alta qualidade, e esse em específico parece bem útil, mas outra garotinha fala que de qualquer maneira ela não liga muito para isso. Uma mulher de cabelos longos chama a atenção da chefe para fazer uma pergunta, querendo saber desde quando eles, a trupe do camaleão, se tornaram um grupo de análise para trazer um filhote como esse garoto. O homem de cabelos longos diz que esse garoto tem potencial. Sem contar que ele também gosta do fato dele não ter pais ou entes queridos, mas a mulher pergunta o que isso tem a ver. Outro cara responde dizendo que é mais fácil para uma pessoa cair em tentação material quando não tem ninguém ao seu redor. Eles podem não ser capazes de proporcionar honra, mas podem oferecer quanto dinheiro ele quiser. Um homem careca com tatuagem de centopeia diz que a prioridade é encontrar o traidor e eliminá-lo, e se o talento desse garoto puder ajudar, eles precisam recrutar. A mulher então diz que está ok, mas supondo que esse garoto entre, o único assento vazio agora é o preto, e pergunta se eles querem deixar esse assento para um novato, a cor que representa a pessoa mais forte na trupe do camaleão, a cor do homem que traiu o chefe anterior. Junho então toma a frente e diz que se não tem jeito ele vai ficar com a cor preta, e assim eles podem dar a dele pro garoto, mas parece que essa ideia não foi muito bem aceita, pois as pessoas dizem que ele é muito burro para esse cargo. Irritado Junho pergunta o que vão fazer então a resposta para isso é simples, e Dron diz que é só fazer uma votação majoritária. A chefe fala que aqueles que concordam em recrutar Ajin para a trupe do camaleão, levantem a mão, as pessoas então começam a manifestar seus votos ao levantar suas mãos em resposta, e no fim são 8 votos a favor e 2 contra.
E Dron pergunta se com isso o recrutamento de Agin foi aprovado, mas parece que ainda temos dois indivíduos que não parecem gostar muito desse plano. A chefe então dá sua próxima ordem para uma garota chamada Jain, e lhe entrega algo. Isso era um convite VIP para uma festa em Paris, e Jain demonstra gostar bastante do local da missão, e com o convite em mãos ela diz que para ela, o amarelo da trupe do camaleão, roubar um anel será uma tarefa muito simples. Voltando no outro dia, os cadetes estão se preparando para a tão aguardada viagem a Paris. O líder do clube diz que a presença de todos já foi confirmada, incluindo Agin, e agora eles farão um sorteio para as duplas. Enquanto isso, Agin diz que nunca teve a oportunidade de ir para a Europa no seu mundo anterior, mas aqui é uma viagem de apenas 10 segundos, e pelo que ele se lembra, Ion e Suru estarão no mesmo grupo. Já quanto ao resto, o que será, e Ion vai para fazer seu sorteio. Momentos depois, os cadetes já atravessaram o portal, e podemos ver a majestosa Torre Eiffel e a bela disposição de uma cidade linda e histórica. Mas como a sorte de Agin é gigantesca, ele caiu com a garota mais linda da turma. O problema é Nayun, que neste momento não está muito feliz com esse resultado, mas Agin diz que foi ela quem caiu com ele. Mas com raiva, ela bate nele e diz para ele ficar calado, e enquanto isso as pessoas estavam maravilhadas por verem cadetes da Kubo. Uma voz feminina então chama pelos cadetes coreanos, mas ao olhar para trás, Anyun estava abraçado com uma garota de cabelos azuis. Enquanto os dois estavam em seu mundinho de amor, os outros cadetes viam o motivo de Anyun ter trazido eles para Paris. Envergonhado, Anyun diz que essa é sua namorada, e ela também será a médica da equipe nessa viagem, e seu nome é Natasha. Ela diz que é um prazer conhecê-los, e espera que todos tenham uma ótima estadia aqui em Paris. Ela avisa a todos que podem andar por aí livremente, e avisa que tem um jantar preparado, e pede que retornem às 19 horas. Nayun pergunta a Agin onde ele vai primeiro, e Agin diz que vai primeiro comer alguma coisa e pergunta se ela está mesmo planejando acompanhá-lo, mas confusa, ela diz que os grupos já foram formados, e ela não pode simplesmente dar um pé na bunda dele, mas Agin diz que ele só achava ela bem diferente de outra pessoa. Agin pede para ela vir logo então, e ela pergunta se ele já está sabendo onde ficam os lugares, mas Agin pergunta se o relógio dela é de enfeite ou algo assim, pois ele pesquisou isso antes de vir, e ele manda ela só segui-lo. E enquanto eles andavam, Nayun diz que é muito exigente com comida, mas Agin diz que já sabia disso. Momentos depois, chegamos ao que parece ser um restaurante bem luxuoso e bonito, e enquanto Agin pegava sua mesa reservada, Nayun estava encantada com a beleza do lugar. Nayun pergunta como Agin conseguiu fazer reservas em um lugar assim, mas Agin responde que tem seus métodos, mas na verdade ele só usou o livro da verdade. E entregando o cardápio, Agin diz para ela escolher o que quiser, o que fez ela abrir um largo sorriso pensando que Agin vai pagar pela comida de hoje. Agin pensa que ela não deve ter dificuldade em escolher o que comer, já que veio de uma família rica, mas do lado de fora Agin percebe a presença de alguém familiar do lado de fora, e ele repentinamente se levanta da cadeira, fazendo Nayun perguntar o que foi. E Agin fala que volta logo e pede para ela esperar ali, mas ela está mais preocupada em para onde ele vai tão repentinamente. Enquanto corria, Agin pensava se a história havia mudado de novo, ou talvez outra pessoa tenha interferido. E enquanto vai na direção do casal ele se pergunta por que isso agora, e ele chama a atenção deles, e se pergunta por que Seung-ya está aqui em Paris. Ela olha toda confusa para Agin, pois não esperava vê-lo ali em Paris. Agin diz que ela anda bem rápido e pergunta à senhorita Seung-ya o que ela faz em Paris, mas nada naturalmente ela tenta fingir não conhecer Agin enquanto faz uma cara estranha, mas Agin pergunta por que ela está fingindo que não conhece ele. Mas uma luz vermelha aparece assim que o homem desconhecido entra na frente de Seung-ya, e Agin percebe imediatamente a notificação do sistema, e rapidamente diz que a confundiu com outra pessoa. Mais tarde, Agin estava verificando seu laptop para saber do que se trata a mudança repentina da história, e para sua não surpresa era uma notificação de mudança de configuração. Um informante anônimo reacendeu a história ruim entre Jain e Seung-ya, fazendo a personagem ser incluída nessa história. E Agin pensa sobre Jain e Seung-ya, e percebe que é por isso que ela veio a Paris, e Agin se lembra que elas duas trabalharam juntas na graça sagrada do Criador, tendo sido recrutas ao mesmo tempo. Por consequência disso,
Elas duas sempre estavam juntas, tanto em missões quanto em incidentes, e Jain se tornou a única pessoa que Yoon Seung-ya poderia chamar de amiga depois daquela vida turbulenta. Entretanto, em um momento crítico, Jain traiu Yoon Seung-ya, e voltamos às memórias daquele dia. Yoon Seung-ya estava no chão, enquanto já estava de pé à sua frente com facas nas mãos, e Yoon Seung-ya perguntava por que ela, mas enquanto já espalha um líquido estranho de seu corpo, ela pergunta se ela quer mesmo saber. E com um sorriso sádico ela fala que fez isso porque achou que seria divertido, e naquele dia Yoon Seung-ya descobriu sua verdadeira identidade. Seu nome verdadeiro era Jae Valerin, a Amarelo da trupe do Camaleão, uma vilã com talento para roubo e disfarce. Voltando ao tempo atual, Yoon Seung-ya está pensativo olhando para o nada, até que Yoren lhe entrega um copo de café, ao qual ela agradece, mas ele percebe que ela parece bem distante hoje, mas ela pergunta parece mesmo isso. E Yoon Seung-ya diz que é porque está se sentindo revigorada, pois agora pode pôr fim às coisas ruins do passado. Yoren pergunta se ela acha mesmo que Jae Valerin vai aparecer aqui nessa festa como o relato anônimo disse, mas ela fala que não confia totalmente nesse relato, mas esse é bem o tipo de festa que ela gosta, e ela é do tipo que acha que estará matando 2 coelhos com uma cajadada só, se houver também algo para roubar, e essa noite o artefato no cofre do salão de baile, o anel de Homer estará lá, e Jain com certeza aparecerá para roubá-lo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e espero de coração que todos tenham se divertido com a história de hoje. Se curtiram eu peço que se inscrevam e deixem um like para fortalecer o canal. E para aqueles que quiserem ajudar o canal financeiramente qualquer valor será muito bem-vindo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.